Olá, meus queridos, bom dia. Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. É um prazer gigantesco estar aqui falando para vocês mais uma vez. E o desejo do meu coração é que Deus venha a falar ao seu coração com o tema da aula de hoje. Nossa aula de hoje vai falar sobre ansiedade, mais precisamente como encarar a minha ansiedade. E eu peço a Deus que me use, fale ao teu coração, que você possa sair dessa aula transformado, edificado, e sabendo lidar mais com os conflitos da vida, que são dificuldades que nós, adolescentes, seres humanos, adultos, crianças, todos nós lidamos em algum tipo de escala. Então, o desejo do meu coração é esse, que Deus possa te abençoar, falar ao seu coração. Vamos orar, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado a Deus por essa manhã maravilhosa na tua presença, obrigado por esta aula, a oportunidade de falar sobre ti, de estudar sobre ti, ó Deus, e, meu Senhor, ser transformados, ó Deus, através do teu Santo Espírito. Fala ao nosso coração, se existe alguém que está aqui assistindo esse vídeo, ó Deus, que o Senhor colocou no propósito para que essa mensagem chegue, ó Deus, por qualquer razão, seja ela ansiedade, seja ela pânico, seja ela desespero ou tristeza, ó Deus, o Senhor derrame a sua paz e que, Senhor, ao final dessa aula, Deus, através do teu agir exclusivo, Deus, essa pessoa possa ser transformada. O Senhor possa transformar meu coração também e assim possamos, ó Deus, louvar e exaltar o teu nome, ó Deus, sempre e sempre, ó Deus. Perdoe os nossos pecados, nos abençoe, nos guarde. É o que eu te peço, te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Meus queridos, hoje a nossa aula fala sobre como encarar a minha ansiedade. E nós vamos direto para as nossas leituras bíblicas, ou seja, os nossos dois textos básicos. A nossa primeira instrução está lá em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 10. Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 10. Eu te convido a abrir a sua Bíblia. Vamos fazer a leitura juntos. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ou seja, afasta do teu coração o desgosto. A palavra de Deus falando para você, adolescente. Afasta do teu coração o desgosto. Mudando a versão, se a gente trazer uma versão mais atualizada, olha só, afasta do teu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. A palavra de Deus falando ao nosso coração e nos orientando para que nós separemos, tiremos de nós a mágoa, o desgosto. Por quê? Isso está muito junto com remover da tua carne a dor. Ou seja, retire isso, e as coisas estão conectadas. Ou seja, as mágoas, o desgosto está conectado com a dor. Ou seja, a ansiedade, os nossos problemas psicológicos podem sim nos trazer consequências físicas. Eu sei que você, adolescente que está assistindo, às vezes está passando por essa situação. Pode ser que você está passando por uma situação de ansiedade muito grave, ou qualquer situação na sua vida que está te causando problemas físicos, e isso é normal. Isso pode acontecer e são alguns dos males que vêm, infelizmente, devido a uma crise emocional que a gente está passando, ou uma fase na nossa vida. E hoje nós daremos algumas orientações de como sair disso, de como nos livrar, como Deus ele tem um plano na nossa vida e a palavra de Deus vem para confortar, e livrar cada um desse tipo de situação. A nossa segunda leitura bíblica, ela está lá no livro de Provérbios, no seu capítulo 18, no versículo 1. Olha o que está dizendo. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, aquele que está sozinho, muitas vezes em conflito, como nós ficamos, às vezes você, adolescente, está lá no seu quarto em conflito, sozinho, sem querer compartilhar com ninguém a sua situação,
muitas vezes com medo de falar para as pessoas o que você está passando, muitas vezes isolado, né? Às vezes a gente se encontra como o escritor aqui, né? No versículo 1, que é o solitário, ele busca o seu próprio interesse, ou seja, eu vou começar a buscar aquilo que vai me satisfazer, né? E quando a gente olha na versão mais atual, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Muitas vezes, quando a gente se isola e busca os nossos próprios interesses, a gente esquece a verdadeira sabedoria. A gente se distancia daquilo que verdadeiramente pode nos curar, né? Essa é a leitura. Gente, nós temos, né, dentro desse contexto nosso, né, nós temos assim que a ansiedade do adolescente, o adolescente que sofre desse problema de ansiedade, e novamente é um problema normal, é um problema que é passível que nós passemos e que você, adolescente, passe, né? Eu considero que essa ansiedade desse adolescente agora pós-moderno, esse adolescente mais atual dos nossos dias, né, a gente tem duas características muito perigosas nessa ansiedade. Ela é superdimensionada porque as coisas estão muito rápidas, vocês estão nas suas casas, às vezes precisa de uma evolução tecnológica muito rápida, você precisa estar muito à frente das outras pessoas, você tem a pressão da sua escola, a pressão da faculdade, a pressão dos pais, a pressão de muita gente, então a ansiedade é superdimensionada, por quê? Porque eu não posso me frustrar, eu não posso ter um problema lá na frente, não pode dar errado o plano que eu tenho para a minha vida, porque senão, né, isso vai causar muito problema. Então é superdimensionada e tende sempre, meus queridos, a atingir o corpo, a saúde e o comportamento de vocês. Não estranhem, meus queridos, que vocês, por estarem passando por uma crise de ansiedade, comecem a sofrer com outros problemas. Seja um problema de alimentação, problema de saúde, baixa resistência, né? Ou seja, a palavra de Deus diz, né, logo após que a gente tem que afastar esse desgosto do nosso coração e remover da nossa carne a dor, né, e esses sofrimentos. A gente tem que tirar esses sofrimentos porque essas coisas trazem dor à nossa carne, né. E eu espero que no final dessa lição, de uma maneira bem simples, você possa saber que a ansiedade, ela sim é prejudicial, é o grande mal do mundo, né, atualmente, porque as pessoas ansiosas, elas não raciocinam direito, não pensam, elas tomam decisões erradas, né, e muitas vezes a ansiedade causa outros problemas indiretos àquele que já havia sido o inicial, né. Eu queria te convidar a avaliar como que você tem trabalhado a ansiedade no seu coração, né, se você tem reagido à ansiedade e caído na armadilha que a ansiedade traz, né, e que você possa finalmente, meu querido adolescente, buscar o refúgio no Senhor, né, e seguir a instrução dele para se livrar desse mal. É isso que eu desejo do nosso coração, né. O primeiro ponto que eu queria, né, dizer é que nós somos seres preocupados e seres ansiosos com a vida. A gente tem uma decisão, a gente tem uma prova na semana que vem ou no mês que vem, nós já estamos ansiosos. São temas bem atuais e bem relacionados à vida, à tua vida, adolescente, né? Você tem você tem uma prova, você tem uma decisão para tomar, você precisa escolher o seu futuro, seja no vestibular ou não. Você vai ter uma festa para ir, você vai ter uma conversa com seus pais querem conversar com vocês simplesmente estão... A gente passa por isso, então nós somos ansiosos por natureza, nós não temos paciência de esperar com que as coisas aconteçam, ou simplesmente a nossa ansiedade vem por conflitos internos que nós não queremos compartilhar com as outras pessoas. Às vezes a gente segura um sentimento por muito tempo e simplesmente, né, a gente não consegue segurar. A gente carrega uma pedra muito grande e a gente não revela para ninguém, a gente não conversa. Isso se torna uma ansiedade porque no momento que eu conversar sobre isso, eu terei problemas, eu serei rejeitado, ou seja, eu tenho medo de conversar com os meus pais, porque quando eu conversar, pode ser que os meus pais não entendam o que eu quero dizer, e aí vem a ansiedade, vem aquele sentimento que é incontrolável, e ele começa a trazer consequências para a gente. Não existe, meu querido, uma saída e uma resposta fácil para a ansiedade.
Definitivamente não. Não é fácil. Se fosse fácil, nós tínhamos já um manual muito bem completo, né, muito fácil de ser utilizado para tratar. Né? Nós precisamos entender que é um problema muito sério, mas Deus está conosco e Deus ele tem as suas orientações para nós, para nos guiar. O primeiro ponto, gente, a ansiedade ela pode te machucar, tá? Primeiro ponto, a ansiedade ela pode te machucar. Ela pode trazer danos para você diretos, indiretos, que estejam relacionados com a sua tensão, ou ela pode trazer consequências devido ao comportamento que a ansiedade traz para todos nós, né? Esse texto que nós lemos de Eclesiastes, né, ele diz o seguinte, que a ansiedade, essas mágoas, essas coisas não resolvidas, elas podem causar sofrimento para o corpo. Né? Só que essa ansiedade pode atingir níveis tão insuportáveis e tão difíceis que a gente, assim, nós nos tornamos fracos e incapazes de processar as coisas, né? Ao ponto de que, através da ansiedade, a gente começa a descontar em algumas coisas. Você já escutou essa expressão? Quem está muito ansioso começa a descontar em algumas coisas. Então, por exemplo, se eu estou muito ansioso, eu vou descontar na comida, vou acabar comendo muito mais. Se eu estou ansioso, eu passo a não dormir muito bem, então o meu sono é prejudicado, eu passo a comer muito mais, eu passo, em alguns casos, pessoas se entregam às drogas, se entregam às bebidas, e elas acabam trazendo danos físicos ao seu próprio corpo. Né? Tem algumas pessoas que simplesmente, alguns casos extremos que nós conhecemos na sociedade, de pessoas que, por crises de ansiedade emocionais muito grandes, elas chegam a se automutilar, chegam a se machucar, porque elas entendem que talvez eu precise de uma dor maior para aliviar a minha ansiedade. Né? Às vezes a pessoa está ali, começa a cortar o seu corpo, às vezes a pessoa pode acidentalmente, né, se prejudicar por isso. Às vezes a pessoa está numa crise de ansiedade muito grande e ela quer descontar isso nos esportes, e aí ela passa a exagerar, ficar 2, 3 horas na academia, porque ela acha que aquilo vai liberar a ansiedade dela. Então às vezes a pessoa acaba trazendo um esforço excessivo e fazendo coisas que vão prejudicar muito a vida dela. Né? E muitas vezes a gente tem pessoas que, quando fazem isso, preferem esconder, né, que estão fazendo isso por conta da ansiedade. Né? Os transtornos alimentares, como eu mencionei, são perturbações do comportamento alimentar, meu irmão. Isso acontece devido à ansiedade. Né? Pode ocorrer que você está muito ansioso, não tem fome, não quer comer, isso pode levar você a um emagrecimento extremo. Você pode, ou o inverso, pode começar a comer muito de uma forma não saudável, simplesmente reativa àquilo que você está sentindo naquele momento, né? E, gente, nós precisamos tratar. Nós precisamos tratar. A ansiedade, se não for tratada, ela pode te machucar. Às vezes você está na sua casa, e nós vivemos tempos do Covid, de pandemia, de isolamento social, meus queridos, que estão causando danos altíssimos para as pessoas, porque nós estamos em casa, nós estamos olhando muito mais as redes sociais, nós estamos comparando os nossos corpos com os corpos das pessoas que a gente está vendo nas redes sociais. Eu estou comparando com artista, estou comparando com digital influencer, eu estou comparando com outras pessoas, e isso tem me feito ficar ansioso, porque eu estou dentro de casa, eu não estou conseguindo seguir os padrões que estão ali na sociedade. Então nós começamos a nos comparar com os outros. A gente está dentro de casa há 6 meses, eu estou vendo meu amigo viajar, né? Eu também quero sair de férias, eu quero voltar para a escola. Tudo isso gera ansiedade excessiva em nós. Nós começamos a nos comparar com os outros, né? Nós tentamos compensar as nossas frustrações, nossos temores com a comida ou com alguma outra coisa, com algum mal que, lamentavelmente, ainda algumas pessoas chegam a descontar em bebida, cigarro, drogas, e aí as consequências vão só piorando. Por quê? Porque a busca pela solução, ela não é a correta, né? Então, muitas pessoas têm uma crise de como a gente falou anteriormente, se você está se comparando com alguém, né, ou se você não tá satisfeito, não está bem com você mesmo, você cria aquela imagem de que você está feio, de que você está gordo, ou está magro, ou está alto, ou está baixo. Você começa a criar
baseado em estereótipos criados, né, você começa a se comparar a eles. Isso gera muita ansiedade. Gera porque nós queremos resolver o problema. E às vezes, para resolver o problema, nós tomamos medidas extremas, nós nos sentimos obrigados a fazer parte de um padrão específico. Esse tipo de coisa causa ansiedade. E a ansiedade pode nos machucar, porque a partir do momento que eu começo a descontar e a colocar o meu corpo em jogo por conta disso, eu trago um problema muito grande para mim. Então, nós precisamos, gente, tratar esse sentimento de impotência diante dos problemas, um problema que você não conseguiu resolver, um problema na sua casa que foi causado, a solidão, que é o que nós estamos passando. Muitos de vocês estão em casa, né, sozinhos, e eu entendo que isso é muito difícil, mas nós precisamos, com Deus, com a palavra de Deus, com muita fé e oração, debaixo da graça, permanecer firmes, que tudo isso vai passar, e não nos deixar entregar para nenhum tipo de ansiedade, né? Nós precisamos evitar esse tipo de coisas, né? E saber, né, de acordo com o nosso ponto 1, que a ansiedade ela pode machucar se ela não for tratada. A ansiedade não tratada leva a níveis absurdos e muito perigosos, né? Nós vemos pessoas que estão tão ansiosas, estão em uma crise tão grande, que eventualmente elas chegam a desejar tirar a própria vida, né? E nós temos que tratar isso muito antes. Então a recomendação é que, se você tem esse tipo de problema, meu irmão, que você possa, né, buscar ajuda. O nosso Deus é o Deus que conhece todas as nossas aflições, né? Ele é um Deus que nos conhece, um Deus que sabe de todas as coisas, e é um Deus que nós podemos confiar. Amém? Né? O segundo ponto que eu gostaria de estudar aqui com vocês é que a ansiedade ela pode desligar você do mundo. A ansiedade ela pode te desconectar do mundo, né? Porque outra coisa que pode parecer muito, muito inofensiva, né, é a tendência de isolamento que nós temos quando nós estamos passando por uma crise como essa, né? Nós estamos, às vezes, com conflitos internos, nós estamos sentindo algo muito ruim, muito negativo, nós estamos passando por uma pressão psicológica muito alta, e a gente tende a se isolar. A gente fica, assim como eu disse nas nossas lições anteriores, nós ficamos atrás do celular, né, onde ninguém acaba nos enxergando. Nós nos isolamos no nosso quarto, né, e nós precisamos tratar isso. E eu não estou falando daquele momento onde você simplesmente precisa descansar, precisa tirar um cochilo, dar uma relaxada, não. Estou dizendo realmente de se desconectar do mundo ao ponto de achar que você não faz mais parte, não precisa disso, né? Deus é o nosso porto seguro, a nossa família está junto conosco, né? E nós precisamos nos aproximar, né? A nossa leitura bíblica nesse tópico, né, eu vou te convidar para abrir em Provérbios 27, Provérbios capítulo 27, no versículo 17. Provérbios 27, 17 diz: o ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Ele faz uma comparação, né, de que o ferro se afia com ferro, que é uma ferramenta, né, e ele diz que a pessoa pela presença do seu próximo. Então a Bíblia nos diz, e esse não é o único exemplo, onde nós temos que nos aproximar daquelas pessoas que realmente se importam conosco, aquelas pessoas que realmente Deus colocou no nosso caminho, né? A solidão ela é tóxica, meu querido, ela é tóxica e ela é nociva, especialmente se nós estamos tristes, entediados e assim, nos sentindo rejeitados, né? Então o caminho não é se desligar e se isolar, definitivamente não é esse o caminho, né? Deus tem uma saída para você, Deus tem uma saída, Deus quer te guiar, Deus quer te abençoar, Ele é o Deus que conhece todas as nossas aflições, todos os nossos sentimentos, Ele é o Deus que nos vai acolher. Então não se desligue do mundo, né? O primeiro ponto, a ansiedade ela pode te machucar, você pode começar a fazer coisas que vão realmente, através da ansiedade, as suas atitudes podem machucar o seu corpo,
né, podem trazer danos para você. E o segundo é que você tem que tomar cuidado para que você não se desconecte do mundo, né? Então, o isolamento ele é nocivo, né? O nosso terceiro tópico. Quando é que esse isolamento ele é nocivo para a gente, né? Então, nós nos tornamos egoístas. Apesar da gente achar que nós estamos, né, muito bem, que nós estamos aí com a nossa vida tranquila, olha, eu resolvi a minha ansiedade através do meu isolamento, né? Quando a gente abre lá em Provérbios 18, né, no versículo 1, ele diz assim, na segunda parte, né, solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Um dos versículos que nós lemos hoje, solitário busca o seu próprio interesse. Ou seja, quando a gente se isola, nós estamos buscando exatamente e unicamente aquilo que nos interessa, aquilo que vai nos satisfazer, né? E aí nós acabamos nos tornando egoístas, porque nós achamos que por causa da nossa ansiedade, da dor, do desespero, nós podemos deixar as pessoas que nos amam de fora da nossa vida. Então a primeira tendência, meu querido, é o isolamento. Então olhe para você, faça uma reflexão própria, olhe para a sua vida e veja que tipo de comportamento eu estou. Eu estou passando por um problema de ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa, né? Então não se engane, né? Na hora desse desespero, meu querido, fale com a sua família, né? Fale com seu pai, com a sua mãe, porque no fundo, mesmo, né, que eles não queiram admitir, né, eles, né, às vezes, como é muito difícil, você não quer admitir isso, mas a sua família se importa com você. Ela se importa, ela quer te ajudar, e apesar de às vezes você não ter a resposta que você quer, a sua família é a quem Deus colocou na sua vida. Tá? Então eles se importam com você. E o seu isolamento, deixando essas pessoas de fora da sua vida, não apenas vão fazer a sua família sofrer, porque a gente tem casos, meus queridos, onde uma ansiedade não tratada, ela causa traumas familiares. São pais que não conversam com o filho que estão isolado, mãe não conversa com o filho ou a filha, nem o pai, ou seja, existe um isolamento total. E não é isso, né? Não devemos, assim, nos comportar assim como a gente leu lá em Provérbios, né? Como o solitário que busca o seu próprio interesse. Não busque sempre o interesse mútuo junto com a sua família, né? E também, né, outro motivo quando o isolamento ele é muito mal e ele é negativo, né, quando nos faz crer que ninguém nos entende ou que a vida não tem sentido. Esse é um dos piores. Esse é um dos piores, quando você se isola no seu quarto e simplesmente fala, ninguém me entende. Ninguém me entende, essa é a minha vida, eu estou aqui isolado e é isso mesmo, eu não era para estar nesse mundo, eu não sei porque eu nasci. Então esse tipo de coisa começa a acontecer. Quanto mais vocês ficarem sozinhos com vocês mesmos, mais a ansiedade vai determinar os seus pensamentos em ação e ações. É isso que vai acontecer, né? Vamos lá para João 21. João 21. João 21, né, onde mostra ali que os discípulos voltaram a pescar, pois Jesus havia morrido. De repente, o Senhor aparece na praia, Pedro, lá do barco, percebeu que era Jesus. Ele havia pisado feio na bola quando negou o mestre. Mas, quando viu Jesus na praia, nem esperou o barco voltar, pulou na água e foi encontrar o seu amigo. Né, o versículo 7, Jesus o acolheu e deu um sentido para a vida. Né? Olha o versículo 7 desse capítulo. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Olha só, então, meus irmãos, existe um sentido, né? Existe um sentido para a vida, né? Depois que Jesus morreu, os discípulos voltaram ao isolamento ali, voltaram à vida normal, porque eles achavam que realmente não tinham ainda aquela certeza absoluta, existiam coisas ainda para serem reveladas
após a morte de Jesus, e eles não estavam ainda crendo 100%. E assim, às vezes, com as nossas vidas, depois da primeira frustração que a gente tem, o primeiro papel é isolar. Né? Eu vou me isolar, vou abandonar o mundo. Então esse não é o caminho. Né? Gente que se isola não recebe a influência positiva. Né? Gente, não fique na sua bolha. Isso é muito tóxico, isso é negativo. Isso só vai fazer com que, isolado, você comece a criar coisas na sua cabeça e criar e determinar como se aquilo fosse a realidade das coisas. Né? E o último ponto, né, quando nos impede de ser sábios. Né? E aí, voltando no versículo 18, a segunda parte, nós lemos lá no começo que o solitário busca o seu próprio interesse. Né? E o que acontece com o solitário que busca o seu próprio interesse, de acordo com Provérbios 18? O que a segunda parte do versículo diz? Aquele que se isola, que nós estávamos falando, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quem se isola, ele começa a buscar conhecimentos e buscar ideias que não são consideradas a verdadeira sabedoria pelo nosso Senhor. Então esses são os grandes perigos. Né? O isolamento não faz a gente melhorar, ele é perda de tempo. Jesus se isolou algumas vezes, né? Muitos homens de Deus fizeram isso também, mas eles tinham o propósito de chegarem mais perto de Deus, terem mais tempo para descansar ou simplesmente para conversar com Deus. Então, se você precisa se isolar, você precisa ter o seu tempo, né, que seja um tempo para que você ore e se aproxime de Deus. Se você eventualmente está passando por uma crise e você quer se isolar, que o seu isolamento seja, não, eu preciso me isolar um pouco para conversar com Deus, para orar, para entregar o meu coração, para derramar, né, derramar minha alma perante ao Senhor, os meus pedidos, tudo aquilo que eu tenho passado. Essa é a intenção. Então, meus irmãos, para a gente concluir a nossa lição de hoje, todos nós temos problemas, independentemente da idade. Né? Vocês não são os únicos. Todos nós temos problemas e dificuldades. Nós precisamos entregá-los no altar de Deus, conversar com pessoas próximas de nós. Nunca deixem que a ansiedade diga a vocês o que fazer. Não deixe que a ansiedade diga. Ela é uma péssima conselheira. Não deixe, jamais, meu querido. Se vocês têm sentido vontade ou têm se machucado fisicamente por alguma forma, têm visto que a sua saúde está muito ruim, muitas vezes às vezes nós temos alterações hormonais, alteração de substâncias nos nossos organismos devido à ansiedade, que causam alguns males e algumas coisas. Se você tem identificado coisas diferentes, fale com seus pais, procure um médico, procure uma ajuda, busque tratamento para essas coisas. Não se isole. Pare de se isolar, né? Desafie cada um de vocês a sair do seu casulo ali, do seu isolamento, né? E procure alguém da sua família para que você possa dividir isso. Né? Então, o que eu ia dizer para nós concluirmos, né? Independente do que você passou, meu querido adolescente, se você foi rejeitado, se você passou por alguma situação constrangedora, algo te deixou com vergonha, algo te feriu, uma palavra que você escutou, se você tem um desafio muito grande pela frente na sua vida, que você precisa de uma orientação, ore a Deus, busque ajuda, fale com seus pais, não permita que esses sentimentos transformem quem você é, mas que você seja realmente um verdadeiro cristão, filho de Deus, né, e que enfrente essas dificuldades confiante em Deus, confiante na sua família, mas que você jamais, por alguma frustração que teve, se isole, né, ou busque fazer outras coisas, ou descontar em algumas outras coisas para resolver o seu problema. Né? Não permita que isso aconteça. Né? Se você sofreu um bullying, talvez, na sua escola, se você sofreu alguma agressão física, algum trauma que você tenha, não permita que isso te consuma. É muito difícil, mas se abra, busque alguém para pelo menos dar o primeiro passo, mesmo que você não entre em todos os detalhes do que você quer, mas busque alguém para dar o primeiro passo. Não se isole. Né? A palavra de Deus diz para a gente que o solitário vai buscar sempre o seu próprio interesse. Se você se isolou,
palavra de Deus diz que você vai buscar só aquilo que te interessa, aquilo que agrada a sua mente, as ideias que te agradam, e não as ideias que vão resolver os seus problemas, mas as ideias que vão fazer você se sentir bem e sentir um pouquinho melhor. E a segunda parte do versículo diz que aquele que se isola, ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Ou seja, ele cai e ele entra realmente naquilo que não é a verdadeira sabedoria que vem do Senhor. Então, meu querido, que essa aula fale ao seu coração, principalmente nesses tempos de pandemia, onde o isolamento ele foi forçado, né? Não faça o isolamento do isolamento, né? Não faça isso com a sua vida, né? Nós todos estamos passando por essa situação, né? E o que eu queria dizer para vocês é que Deus venha confortar, dá a oportunidade que vocês conversem com seus pais, que vocês possam se abrir, que não fiquem guardando sentimentos, porque sentimentos viram ansiedade, que viram ações desnecessárias, que viram problemas de saúde, né, e que você possa realmente confiar em Deus, né, ter o auxílio de pessoas próximas e jamais se entregar a isso, né, porque não é isso que Deus quer da sua vida, né, Deus quer de você, né, uma pessoa firme nos caminhos, alguém que, se precisar se isolar, né, que se isole para ter um relacionamento íntimo com Deus, para buscar em oração e leitura da palavra. Amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo domingo e eu espero que essa aula tenha falado ao teu coração. Amém? Tchau.